Temos a alegria de ter o companheiro Alexandre Moraes, de Vila Velha, que vai hoje discernir sobre a parábola do filho pródigo. Boa noite a todos. Só uma pequena correção, sou de Cachoeiro. Está em casa. Que Jesus nos abençoe e que dê paciência a vocês. Eu vou começar fazendo a leitura integral da parábola para nós termos um ponto de referência. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Disse Jesus: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte do patrimônio que me toca. O pai, então, repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou sua herança vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos senhores daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrando em si, refletiu então: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome? Levantar-me-ei e irei a meu pai, e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se então, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e movido pela misericórdia, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vesti-lhe, ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e festejamos. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele então explicou: voltou o teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se então ele, não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir alguma ordem tua, e nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, logo lhe mandas matar o novilho gordo? Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos uma festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Pois bem, quando nós paramos para interpretar essa parábola, geralmente nós avaliamos com o nosso pensamento de hoje. Já é possível discernir o certo do errado. Nós temos uma boa noção de que a conduta desse filho que se afastou estava errada. Mas os nossos olhos olham com, vamos dizer, com a cultura que nós temos no nosso país no dia de hoje. Quantos filhos frequentemente dilapidam os dons ou os bens dos pais e nada acontece? Isso acontece corriqueiramente. Por que eu estou ressaltando isso? Porque nós já temos olhos que enxergam com certa clemência, que enxergam com certa compreensão, porque na atual realidade os filhos quase mandam dentro de casa.
então nós já nos submetemos a essa condição. Longe de querer julgar a conduta de hoje ou a conduta de outrora, o que eu quero é que, para que nós interpretemos com a verdadeira ou com a devida atenção, é necessário que nos transportemos para 2000 anos atrás. Entendamos qual era a cultura daquele povo, entendamos quais eram as circunstâncias na qual está imersa a parábola, para que nós tenhamos a verdadeira noção do significado de que Jesus colocou, considerando que ele falava, segundo a pergunta de número 627 do Livro dos Espíritos, de acordo com o local e com aquela época, e nós adaptamos para a nossa época. Nessa viagem, há 2000 anos atrás, nós vamos imergir num vilarejo daquela região. Jesus estava a pregar, estava a prestar seu apostolado junto a camponeses que viviam em aldeias. É difícil de imaginar, mas se nós pararmos para pensar, a própria dita cidade de Nazaré não tinha mais do que, se calcula, próximo de 100 casas. Imagina quando se desenhava uma situação no campo. Eram condições relativamente desertas, ou seja, muito menores ainda. Então, eles viviam geralmente imersos nessas aldeotas, ou seja, num convívio praticamente familiar, entre famílias que se interagiam. Uma outra circunstância é que nós estamos no Ocidente, e eles estavam no Oriente, naquela região próxima onde hoje é Síria, Palestina, e a cultura é completamente diferente daqui em relação a de lá. Ainda hoje, para os grandes empresários dessas multinacionais, e grandes empresários existem também lá no Oriente, é comum que eles venham até a casa dos pais, às vezes em verdadeiras aldeias, aconselhar-se contra decisões que envolvem fusão de empresas multinacionais. Nos dias de hoje, a importância que eles dão às palavras dos pais, à maturidade dos pais, nós não vemos isso aqui. Então temos que ressaltar essa diferença. Imagina como isso era há 2000 anos atrás. As famílias eram patriarcais, e a relação que elas tinham com a terra era total. Eles viviam da terra, quando não plantando e colhendo, às vezes pastoreando com ovelhas ou com outro tipo de criação. Então, eles eram muito fixados na terra, até porque as cidades não eram desenvolvidas. Quando uma família tinha uma pequena propriedade, normalmente os seus filhos herdavam essa propriedade e davam continuidade. Continuavam instalados nela e prosseguindo com a mesma lavoura, prosseguindo com a mesma criação e mantinham aquela cultura, mantinham aquilo que os pais já faziam. Pois bem, essa herança, normalmente, ela era para o filho mais velho, que herdava geralmente a maior parte, o primogênito. Ele, então, era sempre o maior beneficiado, e os outros viviam com ele, porque quem mandava, quem tomava as decisões, geralmente era o primogênito. Como as comunidades eram pequenas, e nós estávamos, vamos dizer, no início da nossa cultura agrária, eles, quando tinham um arado, esse arado era compartilhado na comunidade. Várias famílias utilizavam-se do mesmo arado para ceifar a terra. Então eles compartilhavam isso e às vezes compartilhavam também a mão de obra. Quando se criavam ovelhas, um pastor cuidava das ovelhas de 2 ou de 3 rebanhos, revezando-se com o proprietário da outra parte, que assumia outro horário.
já que não se viabilizava pagar alguém para fazer. Então, 3, vamos dizer assim, pastores revezavam-se para tomar conta conjuntamente de 3 rebanhos. Quando nós imaginamos essa condição do filho pedir ao pai aquilo que lhe pertencia, era tido como uma falta gravíssima. Por quê? Era repartir a herança que ele teria após a morte do pai. Era quase que condenar a morte do pai em vida. Diminuir a importância do pai na gestão daquela terra. Para falar, me dá a minha parte porque eu vou à frente. A gravidade disso não era somente pela condição da paternidade, mas pela idade. As pessoas mais idosas eram respeitadas, os anciões eram tidos como os líderes verdadeiros da comunidade, e os mais novos sempre buscavam se aconselhar com eles. O pai, além de pai, era mais velho. Então, qual a expectativa que nós poderíamos ter para um pai, naquela época, abordado por um filho que viesse a lhe pedir a parte que lhe coubesse da herança? Seria uma atitude severa. E essa atitude severa seria, no mínimo, a deserção, deserdar, tirar o seu direito de receber isso após a sua morte. E ainda quase sempre culminaria com a expulsão do filho, que seria excluído oficialmente da família. Então a atitude desse pai já vem totalmente contrária à expectativa que se teria para aquela época. Ele não só seria expulso da família, como ele seria expulso da aldeia, porque a aldeia funcionava também como uma grande família, envolvendo a todas as famílias. Quando nós vemos Jesus fazer a colocação, no qual o pai simplesmente aceita fazer a partilha, isso já é um choque, é uma exceção das exceções, é completamente fora do normal para aquela cultura, já era uma aberração. Pois bem, ainda assim, esse filho mais novo vende tudo que tem e sai. Olha só, quando ele vende e sai, aí que ele rompeu de vez, rompeu totalmente com a família, porque ele abandona simplesmente a família, já não era mais somente os bens. Isso causaria uma péssima impressão perante toda a família, perante toda a aldeia. Ele seria criminalizado, seria mal visto, rejeitado. A tendência seria até dele ser hostilizado, se não apedrejado ou no mínimo expulso daquela aldeia. Por isso que ele vende e sai rápido, porque ele tinha medo da repreensão da sociedade no qual ele estava imerso. E ele da noite para o dia sai. Agora imagina se hoje as terras são valiosas. Quando nós voltamos à idade dos nossos pais ou dos nossos avós, nós vemos as terras aqui sendo vendidas a preço de banana. Imagina há 2000 anos atrás. As terras, apesar de valiosas para quem cultivavam, o valor monetário era muito pequeno. E imagina o que é se desfazer disso às pressas. Certamente ele não apurou o grande valor. Tanto que quando se diz que ele gastou tudo o que recebeu, não era tanta coisa assim. Os haveres que ele certamente tinha em mãos não era suficiente para fazer grande estardalhaço, mas ele consegue gastar. Agora, estávamos numa região totalmente desértica. Então, esperar a existência da seca é quase que natural, porque a incidência de chuva naquela região é muito baixa. Então, a seca vem naturalmente. E uma pessoa que não tem propriedades, que não tem haveres ou que não tem emprego, naturalmente vai enfrentar a situação da fome. E é isso que ele encontra.
Uma outra circunstância interessante, tudo isso nós vamos falar para depois seguirmos no raciocínio da palestra, é que o emprego que ele consegue é de guardador de porcos. Era um dos empregos mais sujos que poderia se ter, menos nobres que poderia se ter. Então Jesus demonstra ali que ele aceitou o subemprego, aquele encargo que as pessoas evitam pegar, mas a necessidade dele era tamanha que ele aceitou isso. Ou seja, se humilhou ao máximo pela necessidade de alimentação. A vagem que eles dizem que os porcos comiam era uma vagem amarga, que normalmente não é servida aos homens. E é essa vagem amarga que o filho almejava comer pela fome que passava. Então isso dá o tamanho da humilhação que ele se colocou. Isso que o faz meditar. Normalmente nós meditamos quando passamos por uma situação muito agressiva, por uma perda muito severa na nossa vida. Então essa meditação faz com que ele questione voltar. Imagine que voltar é enfrentar tudo aquilo que ele deixara para trás. Quando diz que ele cai em si e procuraria o Pai, é porque todos os medos que ele poderia ter para tornar aquela região, ficaram para trás e foram vencidos pela dor que ele estava passando. Então, ele parte para avaliar essa situação. Vamos parar para pensar. Ele insultou o pai. Ele humilhou o pai perante a sociedade, perante toda a aldeia. A aldeia certamente o expulsaria. Ele rompeu com o próprio irmão dele. E essa era as circunstâncias que ele deveria encontrar a voltar. Esperar o pior. Por isso ele planeja pedir ao pai que o tratasse como um servo. Porque ele não poderia esperar algo melhor. Quando ele retorna com todas essas dúvidas, povoando a própria mente. O medo do que ele encontraria. Mas quando ele se aproxima daquela sociedade, que o pai o reconhece de longe, e corre em sua direção, aí nós podemos abrir uma nova exceção. Raciocina que até pouco tempo atrás, as pessoas morriam aos seus 40 e poucos anos. Francisco de Assis morreu aos 46 anos. Imagina qual era a idade média há 2000 anos atrás. Então as pessoas se desgastavam com muito mais facilidade. Os anciãos costumavam andar apoiados em bengalas ou em cetros, que pudessem auxiliar a vencer as dificuldades do corpo físico, já que não tinha fisioterapia, não tinha analgésico, não tinha miorrelaxante, não tinha nada que nós encontramos para aumentar a resistência nos dias de hoje. Imagina o que era um senhor desse porte, que anda com toda a majestade da sua idade, lentamente largar e correr ao encontro do filho. Isso por si só já chama a atenção de toda a aldeia. E é o que ele faz. Ele parte e corre. Chegando perto, abraça e beija o filho. De todas as incertezas nesse instante, ele conquistou a primeira vitória, o perdão do pai. O pai o perdoara incondicionalmente. Mas não bastava só isso. A carreira do pai para abraçar o filho perante toda a aldeia já dizia: eu o perdoo. Se ele perdoa, a aldeia não tem como repreender. Então o pai acaba de abonar a sua falta perante toda a sociedade. Quando ele então chama o servo e faz: traga a melhor veste,
traga sandálias, coloque nos pés e coloque um anel no dedo. O anel era o símbolo da família. Então ele está dizendo, você faz parte dessa família novamente. Ou seja, era um perdão integral, não só incondicional, mas totalmente absoluto. E é isso que ele recebe por parte do pai. Quando então é feito o banquete, o pai manda matar um novilho gordo. Naquela época não tinha geladeira. Você geralmente só matava um animal maior quando uma quantidade maior de pessoas fosse ser servida, porque estragaria. Então, aquele banquete atende a toda a pequena aldeia. Todos ficam envolvidos, torna-se um banquete da reconciliação entre aquele filho e a sociedade que o pai abonava a sua reentrada. Mas aí nós enfrentamos a situação do filho mais velho, que requer uma atenção também diferenciada. Em primeiro lugar, vamos avaliar. O filho mais velho é o quê? Primogênito. Portanto, a maior parte de uma herança a ele pertence. Quando o filho mais novo pede para dividir a herança, quem seria o maior beneficiado? O filho mais velho. A tarefa desse filho mais velho, primeira de todas, deveria ter sido de tentar intermediar um acordo entre o pai e o mais novo lá atrás. Não deixar que a família se rompesse. Tentar servir de caminho para a religação, para clarear a mente do irmão mais novo. Então, o primeiro erro dele foi a omissão. Ele, como irmão, teria acesso ao mais novo, mas omitiu-se, provavelmente porque o benefício para ele seria ainda maior. E o principal, ele recebe o benefício sem queimar o filme dele, porque ele continuou como correto. Ele não pediu a partilha, ele não foi embora, ele simplesmente recebeu sem dar nome de desequilibrado, sem ter nome de desequilibrado. Então o benefício dele foi perfeito. Ou seja, é um crime que não tinha praticamente nenhuma condenação. Agora, faltou a ele, já que tinha interesse na própria parte dos bens, já que ele não tentou impedir, coragem de enfrentar e falar que ele queria. Faltou a ele a hombridade de assumir a postura que tinha também perante a partilha desses bens. Não bastasse tudo isso que aconteceu no período anterior, na época da partilha, quando ele então encontra a festividade em andamento, ele simplesmente decide não entrar. Observe, quando no retorno do filho mais novo, a tarefa que ele teria, já que ele assumiu a responsabilidade da propriedade na partilha dos bens, ele deveria, em nome do pai, receber o filho mais moço ao chegar. Ele não faz. Quando o pai toma essa decisão, a postura de qualquer filho seria: entra, respeita a decisão do pai. Posteriormente, a sós, fala: pai, por que você fez isso? Seria o máximo que ele poderia fazer, considerando que ele era o novo senhor das terras. Agora, não, ele se recusa a entrar. Quando ele se recusa a entrar, ele faz com que o pai se humilhe para ir até lá fora e implorar que ele entre. Ele expõe ao pai numa situação de dor,
numa situação até um pouco de vergonha. Mas o pai ainda assim perdoa e fala: filho, tudo que é meu te pertence. Mas ele não acha justo que aquilo acontecesse. Pois bem, qual foi a circunstância que Jesus passava quando ele contou essa parábola? A maioria de nós não se prende a isso, grava só a ideia da parábola. Nem eu sabia até eu pegar para olhar. Pois bem, Jesus houvera sido chamado para um jantar de bodas, um jantar juntos com os publicanos. E ele foi questionado por que iria comer junto com os publicanos, já que os publicanos eram tidos como pecadores, eram tidos como seres impuros, e Jesus se misturaria a eles. E quando isso lhe é questionado, é quando ele conta a história da parábola do filho pródigo e do outro filho. Pois bem, os publicanos como pecadores são aqueles que cometem as suas faltas, os seus desregramentos, assumidamente perante a sociedade. Não se ocultam, assumem a responsabilidade dos próprios atos. Por isso eram julgados impuros. Nessa circunstância, nós podemos dizer que encontra-se mergulhado o nosso filho pródigo, o filho mais moço, porque ele não teve medo de expor o seu desejo, ele não teve medo de expor a sua decisão, ele se expôs ao julgamento de todos para dizer que tinha prioridade sobre o interesse individual. Era o egoísmo vindo à tona, mas ele assumia isso em público. Eu quero tudo para mim. E é como grande parte das relações comerciais acontecem até os dias de hoje. Eu ganho, você perde. Muitas coisas são feitas desse jeito. As pessoas negociam visando o interesse unilateral. E é isso que ele fez. E é isso que levava os publicanos a serem julgados dessa forma. Agora, quem eram tidos aqueles que eram chamados de corretos? Os fariseus. Porque eram cumpridores da lei. Então, eles eram comparados como os corretos perto dos publicanos. Por isso que se fala de fariseus e publicanos. Tal qual o filho mais velho, os fariseus carregam consigo a aparência de viverem uma conduta digna dentro da religião que professavam, que era o judaísmo até então. Aparentemente, perante a sociedade, eles cumpriam todas as regras, eles participavam de todos os cultos, e eles eram tidos como exemplos, mas dentro de si carregavam o mesmo orgulho, só que oculto, porque quase sempre os fariseus chamavam ao julgamento quando alguém se aproximava, como Jesus, dos publicanos. Por quê? Apesar de eu carregar o orgulho comigo, vocês acreditam que eu ando corretamente, eu quero um Deus só para mim, atendendo aos meus interesses, um Deus talvez exclusivo até para minha própria família. E é assim que eles funcionavam. Se nós pararmos para olhar, se existe o mal na conduta do publicano ou na conduta do filho mais novo, nós vamos também encontrar o mal dentro da conduta do fariseu ou dentro da conduta do filho mais velho. Trazendo novamente uma parte da leitura que foi feita aqui na abertura, que eu achei extremamente importante. Emmanuel nos fala o seguinte, é parcial: de maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno a fim de viver nas estreunices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições, e raros aprendizes
conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animavam, sobem e daí toma-o e ei-lo na demonstração da sovinice. Contraria as vibrações de amor reinantes no ambiente doméstico, alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família, invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Infelizmente, nós quase sempre olhamos de uma forma parcial. Mas a lei de Deus não é parcial, ela é imparcial. O mesmo Emmanuel nos coloca na obra O Consolador a seguinte pergunta: se o determinismo para o bem foi criado por Deus, se existe o determinismo para o bem, quem criou o mal? E os espíritos respondem: o homem, confiando mais em si do que na providência divina, transforma a sua fragilidade em foco de ações contra a lei divina. Eis o mal. Urge recompor os elos dessa relação sagrada. E aí, eis o resgate. Irmão X nos coloca, ou seja, Humberto de Campos, com muita sabedoria, que o homem é muito mais frágil do que mal. Nos falta resistência para superar as tendências que nós temos para cair nos nossos próprios vícios. Tudo aquilo que nos apraz, nos atrai. Ainda hoje nós somos atraídos pelos nossos vícios com o mesmo vigor. E se não saímos dele, é porque nós queremos permanecer. Essa tendência de nos sentirmos atraídos por esses vícios, é o que nos faz ruir diante das tentações. E isso é o mal, segundo Emmanuel. Essa fraqueza, essa incapacidade de obedecer ou de atender os princípios das leis morais que encontram-se gravados em nossa consciência, é o que nos faz incorrer no mal. Recorde ano passado, no início do ano, a Polícia Militar em greve aqui no Espírito Santo. Eu, em Cachoeiro, presenciei a quantidade de pessoas ditas de bem, ditas de uma classe mais alta, arrombando lojas com seus carros simplesmente porque não tinha uma polícia. Então nós temos a tendência para essa. O mal é simplesmente a nossa falta de resistência. A lei divina, tudo o que ela quer é que todos nós estejamos dentro do bem, que todos nós continuemos dentro da mesma casa paterna. Só que nós sucumbimos às tentações e fugimos para os nossos erros. Às vezes dentro do trabalho, às vezes dentro da escola, às vezes dentro do ambiente familiar mesmo. E aí vem a dor. Às vezes a vergonha, às vezes uma perda maior, às vezes uma exposição que nos toma um emprego. E nessa hora, a consciência nos chama a acordar, nos chama a reatar. E a maioria de nós vai e bate na porta de uma casa religiosa. Quase todo mundo, quando enfrenta a dor, corre para as igrejas. E nosso país está lotado de igrejas, e as igrejas estão bastante lotadas. Porque nós sofremos com inúmeras crises, com inúmeras dificuldades. Já nos diz Emmanuel que a expiação
é medida que acontece exclusivamente para corações enrijecidos. Ninguém passa por um sofrimento sem que tenha, no mínimo, uma parte do seu coração enrijecido para as leis de amor. Então, se está doendo, procura olhar. Sempre tem alguma coisa aqui dentro que nos chamaria a atenção. Todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós temos o mesmo direito de sermos felizes. Todos nós temos, pelo determinismo divino, a certeza de que alcançaremos esses mundos puros e mundos felizes. Se estamos como filhos, podemos estar como filhos pródigos, como o mais moço, ou como o filho mais velho. Quais são os bens que o Pai reparte conosco? Tudo que está ao nosso redor, afinal, nada disso aqui nos pertence. E se não fosse também somente os bens materiais, o ar que respiramos, a água que bebemos, o corpo que utilizamos como ferramenta para poder aprender as leis de amor, a alimentação que chega aos nossos pratos diariamente, oriundos dos campos que produzem abundância, o dinheiro que nós conquistamos com o nosso esforço, faz parte da dádiva que nos é dado. A saúde que nós gozamos, às vezes de uma forma maior, às vezes de uma forma menor. A beleza que rege o nosso corpo, que nos permite alcançar uma convivência pacífica, às vezes uma convivência de sucesso para aqueles que seguem a carreira que depende da beleza. A voz mais afinada para aqueles que seguem uma profissão artística. Todas as faculdades que nós recebemos fazem parte desse patrimônio divino que está para ser dividido entre todos os filhos. E ainda hoje nós vemos aqueles que depredam o ar, que depredam o mar, que depredam os campos, aqueles que ainda vivem as estronices, vamos dizer assim, da conduta, apesar de todo o chamado para a lei de consciência que deve reger o mundo que nós estamos entrando. E aí nós paramos para pensar. Nós temos muito o hábito de julgar o que é certo e o que é errado. Nós apontamos aqueles que estão enchendo as malas de dinheiro lá em Brasília. Nós apontamos aqueles que estão amontoando valores nas contas da Suíça. Nós estamos apontando aqueles que mobilizam esforços para arrombar bancos e para tomar valores próprios para si mesmo, valores indevidos para si mesmos. Nós estamos apontando aqueles que distribuem toda a insanidade das drogas perante a sociedade. É fácil julgar os publicanos que assumem suas faltas perante público, aqueles que se expõem e que realmente são passíveis de condenação, porque encontram-se dentro do erro, e nos ocultamos por trás da capa de fariseus, frequentadores de casas espíritas, frequentadores de igrejas, frequentadores de templos religiosos, dignos cidadãos, que tem o nome limpo no Serasa, tem o nome limpo no SPC, que cumpre com o horário de trabalho, mas que dentro de si carrega ainda o egoísmo tão florescendo de uma forma tão vigorosa, que às vezes acumulamos o indevido simplesmente por não partilhar. E somos tidos como empresários de sucesso? Somos tidos como pessoas que tiveram sorte ou sucesso na vida?
Nós, tantas vezes, alcançamos, pelo esforço do estudo, profissões que balizam conhecimentos que nos permitem auxiliar o mundo a progredir, construir novos conhecimentos na medicina, construir novos conhecimentos na física, na matemática, que nos dá possibilidades de trazer o progresso para todos. E utilizamos esse conhecimento para amealhar simplesmente bens para atender exclusivamente a nossa família. Desviamos de comunidades mais pobres, uma pelo medo das agressões e outra porque ver os mais pobres faz a nossa consciência clamar por uma ação que está programada dentro de nós e que nós não fazemos. Então é hora de nós pararmos para ver os nossos conceitos de certo e de errado. É hora de nós pararmos de olhar essa parábola com uma visão unilateral. Porque quase todos nós estamos na condição dos fariseus. Quase todos nós estamos na condição do filho egoísta. Alcançamos o nosso sucesso e não nos importamos com quantos desafortunados clamam por ajuda. Claro que nós estamos numa condição, devido à fase que o mundo encontra e o progresso que nós já alcançamos, de dúvidas. Ao mesmo tempo que no ano passado estávamos, vou falar como na posição do povo, a saquear lojas, agora, poucos dias atrás, estávamos a juntar mantimentos, roupas para mandar para Rio Novo do Sul, que foi assolado por uma das maiores enchentes. Então nós estamos flexíveis, mas titubeando entre um lado e o outro. E é essa hora que nós devemos parar para observar o caminho que se encontra à nossa frente. Porque estamos cientes da transição da terra para um mundo de regeneração. Nos foi dado um manual de vida há 2000 anos atrás, que nos ensinava como agir perante todas as circunstâncias, para que nós pudéssemos ser julgados filhos de Deus por postura. Não bastasse isso ainda, recebemos o caderno do professor, que vem com as respostas prontas, há 150 anos atrás. E Kardec nos deixou, vamos dizer assim, traçado com os mínimos detalhes, as possibilidades e quais são as condições que nós temos para vencer essas dificuldades que ainda nós temos dificuldade, vamos dizer assim, resistência para ultrapassar. Então tudo isso nos foi entregue dessa forma. E o convite é para que nós mudemos a nossa atitude. Nós dizemos, eu sou filho de Deus, mas sou levado a avaliar as palavras de Emmanuel no seu livro Palavras de Vida Eterna, quando ele nos questiona sobre sermos filhos ou servos. Porque o servo é aquele que, quando contratado para trabalhar numa casa, ele vai fazer tudo aquilo que o seu senhor indicar. Tudo aquilo que o seu patrão indicar. Vai fazer exatamente aquilo que é feito, que é pedido pelo seu senhor. Mas para que isso seja possível, ele recebe no final do mês o seu soldo, o seu salário, que remunera pelas tarefas que ele faz. E essas tarefas, de acordo com a CLT, não podem ser mais do que 8 horas diárias ou 44 horas, alguma coisa assim, semanais. Então, quando chega no final do horário, o servo, como todos nós somos do nosso ambiente de trabalho,
desliga-se e vai para casa, porque ali encerrou o seu compromisso com aquela tarefa. Então nós paremos para imaginar, digamos que o nosso patrão fosse fazer uma grande festa e chamasse-nos para participarmos como servos na organização. Nós estaríamos lá, compraríamos os refrigerantes, compraríamos a carne, cuidaríamos do preparo de tudo aquilo que fosse necessário, cuidaríamos para que tudo fosse servido de acordo com o andar das coisas, até chegar o nosso horário, a não ser que pagasse a mais. Então, até chegar o nosso horário é nossa obrigação. Agora, durante o festim, digamos que acabou o gelo, ou que acabou a Coca-Cola. Nós vamos lá, doutor, acabou a Coca-Cola. E paramos de trabalhar, porque não tem como servir um refrigerante que não existe. Este é o papel de servo. Agora, e o filho? O filho é aquele que está lá e não vai embora no final do horário, porque ele mora lá. E quando o servo vira e fala, acabou o refrigerante, o filho toma a dor do pai e fala, eu tenho que providenciar para não deixar os convidados na mão. Não é o horário remunerado, não é o que foi taxado que é a sua obrigação. A sua obrigação é a própria obrigação do pai. É muito fácil falar isso quando a gente compara com o nosso ambiente de trabalho. É assim que as coisas funcionam. Só que nós já paramos para pensar se na nossa vida religiosa, se nós somos servos ou filhos? Porque na casa espírita, como aqui, começa às 7, termina às 8. E para a maioria de nós, ao terminar esse horário, terminou o nosso contrato com ele lá em cima. Participamos de uma missa, participamos de uma reunião de estudo, participamos de uma catequese, participamos da tarefa programada para auxiliar no passe, ou participamos até da organização da reunião na casa espírita. Terminou o horário, ali termina para a grande maioria de nós a nossa religiosidade. E voltamos à nossa vida nos desligando totalmente daquele pensamento do Pai, que deveria estar agindo dentro de nós 24 horas do nosso dia. Não basta sabermos se somos o filho egoísta ou se somos o filho que dilapidou, o filho ingrato. Somos filhos ou somos servos? Porque ser filho não é somente no horário das palestras. Ser filho não é somente nos horários dos compromissos religiosos. Ser filho é assumir a paternidade do Pai 24 horas por dia. É não considerar o Evangelho assunto de tribuna espírita, mas assunto de vida, assunto de pensamento, assunto a se tratar na hora de dormir e a se tratar na hora de acordar. Assunto que deve povoar a nossa mente no ambiente de trabalho ou mesmo no ambiente de estudo, em qualquer lugar que estejamos, porque quem é filho de Deus é sempre filho de Deus. Participar do banquete do mundo de regeneração que todos nós almejamos é direito e nós certamente o alcançaremos. Se será agora, cabe a nós a decisão. Nós temos o convite, nós temos e fomos chamados há 2000 anos atrás. Já somos portadores da credencial? Já carregamos conosco a conduta que vai dar legitimidade a esse convite? É uma pergunta que cada um deve responder a si mesmo. Pensemos nos filhos pródigos, pensemos em todos eles, nos enquadremos e façamos nosso próprio julgamento. Mas tenhamos consciência, que é o chamado dos tempos, que nós precisamos imediatamente, não é amanhã, começar a fazer o Evangelho valer em nossas vidas. Isso é inadiável. Obrigado a todos pela atenção e tenham uma boa noite.